Hoje eu trago a análise de um filme chamado Irmãos à Italiana. Esse filme é de 2020 e do diretor Claudio Nucci, que por sinal teve uma ótima direção, pois um dos personagens principais, o Valério, faz um menino, né, por volta de 10 anos, ele tem uma ótima performance como ator nesse filme, até porque é um papel que exige muita sensibilidade e profundidade. Valério, esse menino de 10 anos, ele testemunha um atentado contra o pai dele por terroristas. E o pai, felizmente, não morre. Mas Valério fica muito traumatizado, fica muito mobilizado por essa manifestação do real, né? O real sempre é muito traumático e ver a morte tão próxima, né, do pai como ele viu, traz alguns sintomas para ele. Então ele era um menino muito criativo. A princípio ele deixa esse lado imaginativo dele um pouco de lado, logo depois do atentado, e ele retoma um pouco a alegria dele quando ele conhece Christian, um outro menino de aproximadamente 14 anos, e eles ficam amigos. E isso traz muito prazer, essa troca com esse menino. Só que assim, a gente vê, né, o tempo todo a angústia do pai, né, o Alfonso, que é um juiz romano, mora em Roma, né, e está sempre ameaçado de morte pelos terroristas, e a angústia também do Valério, né, que sente muito, até por identificação grande a esse pai, essa angústia de morte do pai. Tem um trecho muito bonito no filme, que eu queria ressaltar, que é no momento que a mãe do Valério conversa com ele e fala, né, eu não sou suficiente para você. Porque ele continua meio angustiado, enfim. E aí Valério responde, você não é meu pai. Isso eu achei tão importante, tão pontual, né, trazer essa frase aqui, né. Que bom que a mãe do Valério não era suficiente para ele, né? E sim, ele sabia distinguir isso, né? A mãe, o pai, seus papéis, né? E como isso, né, afetava a vida dele. Isso faz a diferença, principalmente na neurose, né? Nós sabemos disso, né? Na neurose, a castração, né, simbólica feita pelo pai. E é isso que deixa o sujeito desejar e ser um sujeito, né? Então eu achei muito interessante essa colocação de Valério. E lá mais no final do filme, a gente vai ver um momento também que o pai também tem uma crise de pânico, como o Valério. E o Valério que ajuda o pai a respirar novamente para sair daquela crise de pânico. Então é muito bacana ver essa questão, né, sintomática dos dois, por afinidade, por amor, né, por afeto, por angústia de perda, né, enfim. É muito bonito o amor dos dois, do Alfonso pelo Valério pelo pai dele. E o filme trata de questões como essas que eu falei, né, dessa angústia de morte, e o sintoma produzido, né, por essa angústia de morte no Valério, como se forma o sintoma a partir de um trauma, no caso do Valério, esse trauma que ele sofreu, e como o sintoma vem para dar conta, né, desse real inominável pavor da morte, que foi, no caso, né, o que ele vivenciou, né, e como ele foi encontrando também saídas saudáveis, principalmente quando ele encontra o Christian, que é um amigo muito bacana, eles riem juntos, eles têm muitas afinidades, mas a gente tem uma surpresa tão grande no final do filme, que eu não posso falar, né, porque não posso dar spoiler, que eu acho que marca profundamente o filme, aquela surpresa. E quem assistiu o filme vai entender o que eu estou falando nessa parte da análise, porque vai entender como Christian também teve uma identificação muito grande com Valério e com Alfonso, né? E que talvez por causa disso, no final dessa história, as coisas até se saíram muito bem, porque poderiam ter saído até mais complicadas.
Christian e para Valério. Mas aí tem que assistir o filme, tá? Bom, fica aqui a dica. É um filme bonito, é um filme profundo, é um filme que fala de amor entre pai e filho, do filho para o pai, que é uma coisa muito bonita, né? Que a gente vê ali naquela relação. E fala também de como essas identificações são importantes, né? Na vida dos sujeitos. Essas identificações tão primárias, né? E principalmente essa questão do pai, né? Na vida de todos os sujeitos. Fica aqui a dica. Espero que vocês gostem do filme. Até breve.